No Saber Direito desta semana, você vai aprender sobre direito tributário. O professor Alessandro Spielborgs traz as imunidades tributárias. Entenda a definição jurídica, os tipos de imunidades e conheça ainda os dispositivos legais na Constituição Federal. Olá, meu caro, minha cara, seja muito bem-vindo a mais um programa do Saber Direito. Meu nome é Alessandro Spielborgs, você sabe muito bem que eu estou ao longo desta semana aqui para trabalhar com você sobre as imunidades tributárias. Você não tem ideia do tamanho da satisfação que eu tenho de estar nesse momento, mais uma vez, com você, para a gente estudar um dos temas mais interessantes do direito tributário. Bom, olha só, você sabe muito bem que as imunidades se revelam aqui como um tema de grande exigência em tudo quanto é prova. E aqui, no dia de hoje, eu vou falar sobre uma daquelas imunidades que, essa daí, que todo mundo tem obrigação de conhecer e conhecer muito bem. Isso vai acontecer com você também, porque se prepare. A gente vai falar das imunidades genéricas, mas acima de tudo, eu vou destacar no dia de hoje a imunidade recíproca. Tá preparado aí? Tá preparada? Bom, então vamos lá, porque só está começando o nosso programa de hoje. O negócio é o seguinte, imunidade recíproca faz parte daquele enredo descrito lá no artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal. Você deve lembrar muito bem que esse dispositivo, ele trabalha com 5 imunidades, sendo que qualquer uma delas faz parte do grupo das imunidades genéricas. E você lembra por que imunidades genéricas? Não, imunidades genéricas. Imunidades genéricas, porque todas essas, na linha A, B, C, D e E, do artigo 150, inciso 6º da Constituição, têm por objetivo afastar a incidência de impostos. Mas quais impostos? Todos e quaisquer impostos, sejam eles os federais, os estaduais, bem como os municipais. Só que de todas essas imunidades, recíproca, religiosa, condicional, imunidade de imprensa e imunidade musical, como eu disse e asseguro para você, a gente vai trabalhar aqui com ênfase na imunidade recíproca. É essa que a gente tem que conhecer e muito bem, até porque existe farta jurisprudência a respeito. Imagine então o que é que está revelado pela Constituição Federal no pensamento, acima de tudo, do Supremo Tribunal Federal. Vamos para cima? Pois é, quando a gente pensa em imunidade recíproca, então, antes de mais nada, a gente deve lembrar qual é o fundamento dela. Artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal. Nesse dispositivo, que você tem a imunidade recíproca, a Constituição deixa absolutamente claro que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir impostos uns dos outros. Ou seja, isso significa dizer que os entes federados estão terminantemente proibidos de cobrar um imposto do outro. Mas como assim? Ora, pense a respeito disso. Qual seria a intenção dessa imunidade? Qual seria, não? Qual é a intenção da imunidade recíproca? O objetivo, acima de tudo, da imunidade recíproca é justamente preservar, assegurar o pacto federativo. Afinal de contas, você sabe muito bem que os entes federados, eles são autônomos, não é mesmo? Você não poderia, então, imaginar que o poder de tributar, de alguma maneira, pudesse interferir nesse pacto. Nem mesmo emenda constitucional pode trabalhar nesse sentido de mudar o pacto federativo, como você bem sabe. Por isso mesmo, e nesse sentido, é que a gente pode afirmar com absoluta segurança de que a imunidade recíproca, ela deve afastar todos os impostos, inclusive o IOF. E sabe por que eu faço esse tipo de destaque? Porque se eu revelo para você uma operação financeira, por exemplo, uma operação financeira realizada pelo município, você acha que essa operação financeira poderia ser pela União tributada através do IOF? Claro que não. Naturalmente que isso não pode acontecer. Porque, afinal de contas, ainda que a Constituição Federal não seja tão clara no sentido de afastar uma hipótese sobre a qual incide o IOF, a ideia da imunidade recíproca é de afastar todos os impostos.
com a intenção não apenas de desonerar a carga tributária dos entes federados, mas, acima de tudo, como eu disse e repito para você, assegurar o pacto federativo. Está bem claro isso para você mesmo? Agora, vamos trabalhar com um pouco mais de cuidado a respeito das demais informações que essa imunidade traz para a gente. Quando a gente pensa em imunidade recíproca, então fica bem claro, eu quero que fique bem claro para você, que um município não pode cobrar, por exemplo, IPTU de imóveis pertencentes ao governo do estado. Da mesma maneira, o governo do estado não pode cobrar IPVA de uma frota de veículos pertencente à União. Ou ainda, a União, você imagina, poderia cobrar imposto de renda dos rendimentos auferidos pelos estados, o Distrito Federal, municípios? Naturalmente que não. Afinal de contas, eu quero que fique muito claro para você. A imunidade recíproca é uma imunidade genérica, logo ela afasta todos e quaisquer impostos. Perfeito? Ótimo. Ademais, você fica imaginando o seguinte, mas professor, essa imunidade, então, genérica, ela tem por objetivo justamente trabalhar com os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Todos eles? Todos eles. Mas só eles? Não. Essa imunidade, a imunidade recíproca, ela pode ser estendida a outras pessoas. Mais do que pode, ela é estendida a outras pessoas. De modo que o horizonte da imunidade recíproca, ele é maior do que simplesmente aquilo que está contemplado lá na linha A, do inciso 6º do artigo 150. É possível afirmar nesse sentido, afinal de contas, quando você vai um pouquinho mais adiante, no parágrafo 2º do mesmo artigo 150, você lá vai descobrir que esta imunidade alcança também as autarquias e as fundações. Quando eu falo em autarquias e fundações, estou, claro, me referindo a autarquias federais, estaduais, municipais e fundações públicas, sejam elas federais, estaduais e municipais. Só que em relação a esse ponto, tem algo interessante e que a gente precisa destacar e tomar muito cuidado para não perder de vista, você tem que deixar no seu radar. Essa imunidade em relação às autarquias e fundações, será que ela vai alcançar todo o patrimônio, toda a renda e todo e qualquer tipo de serviço realizado por uma autarquia ou fundação? Eu diria, tal qual acontece com os entes federados? Será que é assim que funciona? Da autarquia ou de uma fundação pública, tudo que tiver em nome delas, certamente gozará de imunidade? É assim que funciona? Não, não é exatamente assim que funciona. Por isso é preciso de um pouco mais de cuidado nesse sentido. Quando você se depara com a redação do parágrafo 2º do artigo 150, eu disse para você tomar cuidado e é importante que você conheça essa redação. Por quê? Acontece o seguinte, de acordo com esse dispositivo, embora autarquias e fundações gozem de imunidade, sem dúvida isso vai acontecer desde que você esteja falando de patrimônio, renda ou serviços relacionados às suas finalidades essenciais ou que sejam, pelo menos, delas decorrentes. Interessante isso. Então, peraí, então não é qualquer coisa pertencente a uma autarquia ou uma fundação que estará imune, mas só aquilo que estiver relacionado à sua finalidade essencial, ou seja, decorrente desta finalidade essencial. Tudo bem, eu devo admitir, muito provavelmente você deve estar se perguntando agora, mas como assim finalidade essencial ou dela decorrente? Fica claro você imaginar a finalidade essencial quando eu falo, por exemplo, de um imóvel pertencente a uma autarquia ou uma fundação pública que seja a sede dessa autarquia ou a sede dessa fundação pública. Concorda comigo que este imóvel serve à sua finalidade essencial? E, portanto, não poderia pensar diferente senão manter imunidade, assegurar imunidade tributária a este bem. Eu quero deixar bem claro que não é só o imóvel, não serve apenas para bens imóveis. Isso serve para bens móveis, para bens imóveis, mas também para rendas, bem como para
serviços relacionados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. E aí vem uma outra pergunta que eu imagino que vocês devem estar se fazendo nesse exato momento. Ô professor, o que significa finalidade essencial decorrente ou uma atividade decorrente da finalidade essencial? Que situação é essa? Eu quero trabalhar com você um exemplo bastante interessante. Imagine uma autarquia federal. Sim, imagine o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Concorda? Uma autarquia federal. Imagine que o INSS, aí na sua cidade, ele seja proprietário de um grande edifício onde funciona toda a administração e os principais serviços prestados pelo INSS. Perfeito? Concorda comigo que este imóvel, portanto, atende à finalidade essencial de uma autarquia federal, logo, estará ele imune à incidência do IPTU. Perfeito? Sim, faz muito sentido, não é? Agora, suponha que, por conta desse edifício, em razão do grande número de funcionários do INSS que trabalham nesse edifício, o INSS foi obrigado a adquirir um imóvel ao lado, apenas para construir um estacionamento, um anexo, onde se constrói um estacionamento, como eu disse, e nesse estacionamento seja oferecido justamente espaço para que os servidores públicos possam manter os seus veículos lá. Correto? Nesse sentido, você concorda comigo se eu perguntasse assim: um prédio que pertence ao INSS, mas que funcione apenas como um estacionamento. Isso é finalidade essencial dessa autarquia federal? O que você vai me dizer? Você vai dizer, claro que não, professor, isso não pode ser considerado como finalidade essencial do INSS. Eu concordo com você, em gênero, número e grau. Por outro lado, você há de admitir para mim que, embora não seja finalidade essencial esse estacionamento de um imóvel ao lado, mas esse estacionamento se revela como decorrente da finalidade essencial e, por conta da redação do parágrafo 2º do mesmo artigo 150, é possível, sim, nesse sentido, afirmar que este outro imóvel também gozará de imunidade. Ficou bem claro para você que é diferente finalidade essencial e decorrente da finalidade essencial, embora o efeito, por conta disso, seja o mesmo, ou seja, assegurar a imunidade tributária. Está bem claro, mesmo interessante. Agora, mostra que existe, por conta disso, uma diferença, eu diria uma leve diferença entre aquela imunidade que é entregue aos entes federados e a imunidade oferecida, estabelecida para as autarquias e fundações públicas. E que diferença é essa, por mais tênue que possa parecer? A diferença está no fato de que qualquer patrimônio, renda ou serviços dos entes federados, você deveria, então, fechar os olhos e dizer, gozará de imunidade. Porque não dá para você imaginar que um bem utilizado por um ente federado seja utilizado com outro objetivo que não seja em razão do próprio ente político. Agora, quando você trabalha com autarquia e fundação, a redação do parágrafo 2º do artigo 150, ela já mostra esse cuidado, essa preocupação, dizendo, olha, para autarquia e fundação, é necessário, então, que este bem, ou esta renda, ou esse serviço, esteja, sim, relacionado à finalidade essencial, ou seja, decorrente dessa finalidade. Percebe uma breve diferença, tênue diferença, entre a imunidade que é abraçada aos entes federados e a imunidade entregue às autarquias e fundações? Ficou claro? Ótimo. Mas isso não nos basta. A gente precisa trabalhar mais. A gente precisa trabalhar com bastante cuidado quando a gente fala sobre a imunidade recíproca, porque existem outros destaques aqui bastante importantes nesse sentido. E o próximo destaque que eu quero entregar para você é aquele que faz referência a outras pessoas que participam da administração pública indireta,
mas que não estão catalogadas no texto da Constituição Federal, pelo menos não expressamente, como também detentoras, ou eu diria, merecedoras da imunidade recíproca. Você deve estar se perguntando, professor, mas como assim? Diga lá, fala mais. Do que você está falando exatamente? Que outras pessoas são essas? Eu quero perguntar para você o seguinte: será que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que naturalmente participam da administração pública, porém da administração pública indireta, são pessoas que também devem gozar da imunidade tributária? Quando você olha o texto da Constituição Federal, ainda que com o cuidado necessário, você não vai encontrar nenhum dispositivo, a rigor, que estabeleça essa imunidade para essas pessoas. De acordo com o descrito na Carta Magna, a imunidade recíproca é só mesmo para os entes federados, para as autarquias e para as fundações. Isso é o que você encontra expressamente estabelecido pela Constituição. Mas, apesar de uma disposição um pouquinho mais adiante, no parágrafo 2º do artigo 173, dizer que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas não podem ter nenhum benefício que não tenha sido também concedido a pessoas do direito privado, o Supremo Tribunal Federal, já há um bom tempo, tem reconhecido que a imunidade recíproca pode, eu disse, pode alcançar empresas públicas e sociedades de economia mista. Professor, mas espera aí, mas aonde é que está isso descrito? Bom, em lugar nenhum, eu estou falando de jurisprudência. Professor, revela a súmula para a gente, mas não tem súmula e precisa ter súmula para isso. Eu estou falando de um assunto que é amplamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e que não é de hoje, já faz muito tempo que o STF reconhece essa possibilidade. Mas, professor, espera aí, eu preciso entender. Afinal de contas, uma empresa pública e uma sociedade de economia mista tem imunidade ou não tem? Eu vou repetir para você. Pode ter imunidade com toda certeza. Eu digo pode e reitero isso porque não quero dizer que qualquer empresa pública ou qualquer sociedade de economia mista gozará de imunidade. Não. Mas então, quais são as condições para eu enxergar uma empresa pública que deve ser merecedora dessa benesse constitucional? Quais são as condições que fazem com que uma sociedade de economia mista também tenha assegurado a ela essa proteção da Carta Magna? Sob o ponto de vista do Supremo Tribunal Federal, são 3 condições sobre as quais você deve abrir os olhos e observar se naquele momento, naquele cenário, para aquela empresa pública ou aquela sociedade de economia mista estará ou não presente. Vamos lá, então. Quais são essas condições? Primeiro, você está falando de uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista que preste um serviço público essencial à população. Mais do que isso, além de se tratar de um serviço público essencial à população, que seja um serviço público exclusivamente estatal. E tem uma terceira condição também importante. Serviço público essencial à população, exclusivamente estatal e que seja prestado sem fins lucrativos. Percebe? Eu disse para você 1, 2, 3 condições. Vamos recapitular? Para que uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista goze de imunidade, é necessário que o serviço público que está sob avaliação, ele atenda a 3 condições, a rigor. Seja um serviço público prestado a toda a população, mais do que isso, um serviço público exclusivamente estatal e que seja um serviço público prestado, porém, sem finalidade lucrativa. Na hora que você observa um serviço com essas condições, você deve dizer o seguinte: essa empresa pública, em virtude do serviço que ela realiza, ela deve ser, sim, merecedora da imunidade, com toda certeza. E isso não fica restrito a apenas uma empresa pública, mas sim a empresa pública e sociedade de economia mista.
Claro, você deve estar se perguntando aí, já se coçando, dizendo, mas eu preciso de um exemplo, por favor, diga aí, professor, tem exemplo de empresas públicas ou sociedades de economia mista que sejam imunes a impostos? Temos. A primeira que conseguiu essa imunidade, depois de muita luta, hein, conseguiu essa decisão, né, que acabou reverberando para tantas outras empresas públicas e sociedades de economia mista, foi a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Sim, uma empresa pública, os Correios, concorda comigo? Nós estamos falando de um serviço público. Que tipo de serviço público? Nós estamos falando do serviço postal. Concorda comigo que o serviço postal é um serviço prestado a toda a população? Sim. Exclusivamente estatal? Sim, a Constituição Federal diz serviço postal, um serviço exclusivamente federal. Perfeito. E que é um serviço prestado sem finalidade lucrativa. Ah, então os Correios são merecedores da imunidade? São merecedores da imunidade. Isso para lhe trazer um exemplo. Mas vou te trazer outros 2 exemplos, por acaso, de empresas públicas que também gozam de imunidade em razão dessas mesmas condições, não podia ser diferente. Um outro bom exemplo diz respeito à Infraero, empresa pública responsável pela administração dos aeroportos, não é mesmo? Pois é, tem imunidade? Tem imunidade. Não é um serviço público? É. Exclusivamente estatal? Sim. Prestado sem finalidade lucrativa. Perfeito? Excelente. E mais um, né? Quer mais um? Mais um bem interessante que talvez a gente não tivesse imaginado num outro momento, mas a Casa da Moeda. A Casa da Moeda também, mais uma empresa pública que presta um serviço público com essas qualidades, de modo que ela é igualmente merecedora da imunidade recíproca. Correto? Excelente. Agora vamos lá, vamos continuar essa pegada. Afinal de contas, eu disse para você o seguinte, que a imunidade recíproca expressamente protege entes federados, expressamente protege autarquias e fundações e, por interpretação e por extensão do Supremo Tribunal Federal, ela vem a alcançar empresas públicas e sociedades de economia mista, certo? Pode atingir essas outras pessoas. Pode, porque isso significa dizer que existem empresas públicas e sociedades de economia mista que não têm imunidade. Então, não é pelo simples fato de uma empresa ou de uma sociedade de economia mista, só pela existência, que elas terão imunidade. Pode ser que você esteja diante de uma dessas pessoas que prestam serviços públicos e simplesmente elas não gozarão de imunidade. E sabe por quê? Porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, ele deixou bastante claro que o ponto nevrálgico dessas 3 condições que eu assinalei é verificar, acima de tudo, se o serviço é prestado com finalidade lucrativa ou sem a finalidade lucrativa. Ah, então, olha só que ponto importante para você anotar. Embora sejam 3 as condições, conforme eu tinha assinalado, um serviço público, né, exclusivamente estatal e sem finalidade lucrativa, tem uma dessas condições que é o ponto central. Repito para você, é o fato do serviço ser prestado sem finalidade lucrativa. Tá bom, é bem verdade. Você deve estar se perguntando, professor, mas eu ainda não entendi. Me dá um exemplo, eu preciso de um exemplo. Eu vou te dar, não um, eu vou te dar 2 exemplos. Um de uma empresa pública e um de uma sociedade de economia mista que certamente você bem conhece. Pense no Banco do Brasil, pense na Caixa Econômica Federal. Pense, portanto, numa sociedade de economia mista e de uma empresa pública. É assim que se revelam o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Perfeito? Pois é. São bancos estatais, sim ou não? São bancos estatais. E eles prestam um serviço público essencial à população ou não? É um serviço público essencial à população, não há dúvida nenhuma. Mas espera um pouquinho. O serviço por eles prestado seria um serviço público exclusivamente estatal? Creio que não. Mais do que isso, e o mais importante para a gente, ainda que fosse um serviço público, esse serviço, ele é prestado com finalidade lucrativa ou não? Ora,
pense, você deve ter acompanhado ao longo dos anos qual é o objetivo de banco, seja lá qual for o banco, sejam bancos privados, sejam bancos estatais. Qual é o objetivo dos bancos? O objetivo dos bancos não é ter cada vez mais lucro? E o lucro alcançado pelos bancos estatais ao longo dos anos, ele não tem sido cada vez maior, sempre recordes atrás de recordes em arrecadação? Sem sombra de dúvida. Agora veja, se é um serviço que eles prestam, ainda que uma empresa pública ou sociedade de economia mista, mas eles realizam um serviço com finalidade lucrativa, você acha, aqui entre nós, só estão nós dois aqui conversando, você acha isso que seja razoável entregar a esses bancos estatais a imunidade tributária? Você acha isso razoável? Pense, se fosse entregue a imunidade tributária ou ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica Federal, já que eu estou citando esses dois como exemplo, esse não seria um benefício que traria para eles uma vantagem gigantesca se comparado a tantos outros bancos privados que funcionam no nosso país? Pois é. Por que, então, um banco público, mesmo que como empresa pública ou sociedade de economia mista que seja, por que um banco público não pode gozar de imunidade? Existe um outro princípio, o qual é preciso discriminar, que chama muita atenção, que é o princípio da livre concorrência. Se fosse entregue a imunidade recíproca a essas pessoas, isso não violaria a livre concorrência se comparado aos bancos privados? Com toda certeza. Pois é, justamente em virtude disso é que essa imunidade não pode ser oferecida a qualquer empresa pública ou sociedade de economia mista. Porque imagine os bancos privados tentando concorrer com bancos públicos que simplesmente não precisam pagar impostos. Ora, seria uma vantagem enorme colocando, portanto, um espaço, né, entre o ganho dos bancos públicos comparado aos bancos privados que dificilmente conseguiria se aproximar. Pois é, o princípio da livre concorrência, ele está intimamente ligado com a disposição do parágrafo 2º do artigo 173. É um dispositivo que faz muito sentido, ainda mais sentido, a partir de agora que você lembra desse princípio do direito econômico, o da livre concorrência. Eu quero deixar muito claro para você que a imunidade recíproca, ela anda ali, lado a lado, com o princípio da livre concorrência. Ela só tem razão de ser, de existir e de persistir se esse princípio da ordem econômica permanecer sendo observado. É por isso mesmo que uma empresa, que um banco público, ainda que tenha a qualidade de uma empresa pública ou uma qualidade de uma sociedade de economia mista, não pode simplesmente gozar de imunidade sob pena de violar frontalmente esse princípio da livre concorrência. Perfeito? Faz sentido para você? Excelente. Agora, calma, que a história não acabou. Veja só, então, recapitulando aqui para a gente não perder esse enredo. Significa dizer que a Constituição Federal, ao falar sobre a imunidade recíproca, ela pensou nos entes federados. União, Estados, autarquia, União, Estados, Distrito Federal e municípios. A Constituição pensou também nas autarquias e nas fundações. E o Supremo Tribunal Federal disse, vem cá, porque empresas públicas e sociedades de economia mista também poderão gozar de imunidade, acima de tudo, desde que essas pessoas sejam prestadoras de serviços públicos sem finalidade lucrativa. Perfeito? Ótimo. Agora vamos seguir. Vamos seguir porque eu disse para você, não acabou. Ah, mas não acabou de jeito nenhum. Tem mais para a gente conhecer. Quando a gente trabalha com a imunidade recíproca, existe um dispositivo que dificilmente é comentado. Normalmente, você sempre vai encontrar ele sendo trabalhado em grandes obras do direito tributário, não há dúvida nenhuma. Entretanto, é um dispositivo que costuma ser muito exigido em provas, porque uma banca examinadora, seja do exame de ordem, seja de concurso público, sabe muito bem que a maior parte dos candidatos não costuma se preocupar com esse dispositivo. E sabendo disso, a banca disse, imagina,
eu vou cobrar uma questão envolvendo o conhecimento inserido, repito, no parágrafo 3º do artigo 150. O professor, mas então, por favor, não guarde essa informação, não economize essa informação, revele isso para a gente e é o que eu vou fazer para você. Parágrafo 3º do artigo 150, ele, ao contrário do dispositivo anterior, do parágrafo 2º, ele vai oferecer para a gente 3 situações sobre as quais, presta bem atenção no que eu vou dizer, não cabe a imunidade recíproca. É isso mesmo que você ouviu. O parágrafo 3º revela 3 hipóteses sobre as quais você não pode entregar a imunidade estabelecida na linha A do inciso 6º do artigo 150, nem mesmo a imunidade descrita no parágrafo 2º do artigo 150. Seja qual for o dispositivo que eu falei, ou seja, o parágrafo 3º diz, não cabe a imunidade recíproca, mas não cabe em quais situações? Vamos lá. Essa imunidade recíproca, ela não cabe. Portanto, quando você estiver se referindo a aquelas situações nas quais o Estado, e quando eu digo Estado, estou me referindo à administração pública, atua, melhor dizendo, como um agente do setor privado. Sim, como um agente econômico. Ah, é? Sem dúvida nenhuma. O Estado pode atuar como um agente econômico? Pode. Eu acabei de dar o exemplo para você, quando ele atua como uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista como um banco privado, né? Ou como um banco. É um banco estatal, melhor dizendo, mas ele está atuando como um agente econômico. E dessa maneira, qual é o objetivo dele? Auferir lucro. E se ele aufere lucro, naturalmente ele deve ser tributado como qualquer outra pessoa que atua com o mesmo objetivo. Logo, fica claro para você que nessas situações, quando o Estado atua como agente econômico, não caberá a imunidade. Perfeito? Essa é uma situação. Eu disse, existem 3. Quais são as outras 2 situações? A próxima situação é aquela na qual a imunidade recíproca não cabe quando você estiver diante de um serviço público que é prestado mediante a contraprestação, a exigência de um preço público ou de uma tarifa. Ah, mesmo? Sem dúvida, está lá estabelecido na Constituição Federal um serviço público, e de fato é um serviço público, mas é um serviço público que é prestado e o usuário desse serviço esteja sujeito ao pagamento de um preço público ou de uma tarifa. Tá bom, é verdade. Você quer um exemplo e eu vou dar para você esse exemplo. Pense no serviço prestado por uma permissionária ou uma concessionária de rodovias públicas. Hein? Não é verdade? Bom, a gente está falando de um serviço público, um serviço de manutenção e conservação das rodovias. Esse tipo de serviço é ou não é um serviço público? Concorda comigo? É um serviço público, naturalmente. Agora, é um serviço público que o usuário paga por esse serviço. E paga através do quê? Do pedágio. O pedágio, é importante assinalar, ele tem natureza não de tributo. O pedágio tem natureza de preço público. E, ora, justamente por isso, apesar de uma permissionária ou uma concessionária que tem por objetivo conservar e manter a rodovia, apesar de se tratar de um serviço público, efetivamente público, isso é inegável, essa concessionária, essa permissionária, estará naturalmente sujeita ao pagamento de impostos. Mas e a imunidade recíproca? Ora, mas você não pode entregar a imunidade recíproca a ela, porque, afinal de contas, uma permissionária ou uma concessionária, ela está prestando esse serviço público porque ela tem um bom coração? Porque ela tem um coração de pelúcia? Não, de jeito nenhum. Qual é o objetivo dela? Oferir lucro. Não tem nada de errado, só que a partir do momento que essa é a intenção, portanto, ela deve ser naturalmente tributada. Só por curiosidade, se você estiver pensando que tipo de tributo que vem recair sobre esse caso, a gente está falando não de uma taxa, embora seja um serviço público, mas sim de um imposto, é o ISS. Sim, ISS sobre o pedágio. É verdade, posso revelar aqui para você, inclusive, que o meu sonho é ser dono de uma
Pô, seria ótimo, de uma praça de pedágio, mas não tenho nem tanta pretensão assim. Só de ser dono de uma cabine de pedágio já seria bom demais. Imagina, o quê? Gira muito, mas muito, muito dinheiro mesmo. É natural que, em razão disso, haja tributação a rigor. Perfeito? Agora, calma. Segura aí. Percebe você que quando a gente pensa em relação a essas situações descritas no parágrafo 3º, eu disse que existe uma terceira condição sobre a qual você não tem a imunidade recíproca. E que terceira situação é essa que não tem a imunidade recíproca? Quando se trata da aquisição de um imóvel público, ou seja, o adquirente, o promitente comprador de um imóvel público, ele não tem imunidade ao ITBI. Mesmo? Mesmo. Ué, mas por que não? Imagine você que eu seja o adquirente de um imóvel público, seja de uma autarquia, seja de uma fundação, ou mesmo um imóvel que até então pertencia a um ente público. Veja, até então, este imóvel, ele era um imóvel imune. Imune por quê? Porque ele era de propriedade de um ente federado, de uma autarquia, de uma fundação, eventualmente até mesmo de uma empresa pública ou sociedade de economia mista. Mas aí esse imóvel foi desafetado e eu o adquiri. Eu adquiri. Pessoa física. Eu, Alessandro, eu tenho imunidade? Não, eu não tenho imunidade. E eu quero perguntar uma coisa para você. Escuta, por acaso, quando eu compro um imóvel público, eu estou comprando um imóvel que vem junto com a imunidade ou vem só o imóvel mesmo? Só o imóvel, naturalmente. Veja, a imunidade, até porque ela não é do imóvel, a imunidade é do ente federado, do então proprietário do bem. Eu sou o adquirente do bem. Como adquirente que sou, eu passo, portanto, a ser o novo proprietário deste bem. Logo, eu estarei sujeito ao IPTU, que vem a vencer nos próximos anos, como também sou contribuinte do ITBI, que deve recair sobre esse tipo de transferência. Perfeito? Essas três são as condições descritas no parágrafo 3º sobre as quais digo e repito para você, não cabe a imunidade recíproca. Ficou bem claro mesmo? Para a gente encerrar essa exposição sobre a imunidade recíproca, eu quero lembrar ainda uma outra situação bastante interessante e que costuma ser muito questionada e que revela a necessidade de a gente conhecer uma classificação sobre os chamados tributos diretos e indiretos. Como assim tributos diretos e indiretos? Existem tributos que naturalmente repercutem na cadeia econômica. Como assim repercutem na cadeia econômica? São tributos que costumam ser embutidos no preço e que indiretamente recaem sobre o consumidor final. É o exemplo que a gente tem a respeito do ICMS, do IPI, por exemplo. São tributos nitidamente indiretos. A minha pergunta é o seguinte: imagine que o consumidor de uma determinada mercadoria, por conta de uma licitação, seja justamente um ente federado, seja um município, que tenha adquirido insumos, alimentos, para oferecer nas escolas públicas. Concorda? Pois é, nessa situação, o município, ele não passa a ser consumidor desses bens? Sim. E aquela pessoa que vendeu esses produtos para o município é o comerciante. Nessa operação, tem ou não tem ICMS? Nessa operação, tem ICMS. Mas não cabe ao município, que é o consumidor, alegar a existência da imunidade recíproca para poder afastar esse ICMS que foi embutido no preço. Cabe ou não cabe a imunidade recíproca nessa situação? Resposta: não. Não cabe imunidade recíproca nessa situação. Não por quê? Porque nessa condição, o município ele está ali como um chamado contribuinte de fato, não como contribuinte de direito. A imunidade recíproca é algo que deve estar previsto para aquelas ocasiões
sobre as quais os entes federados, as autarquias, as fundações, ou mesmo empresas públicas ou sociedades de economia mista agem como contribuintes de direito, ou seja, quando eles agem como aquela pessoa que tenha praticado o fato gerador. Se é o ente federado vendendo uma mercadoria, a imunidade recíproca ela é alegada, afastando o ICMS. Por outro lado, quando é o ente federado o adquirente dessas mercadorias, ele não está praticando o fato gerador. Logo, mesmo diante da imunidade recíproca, o imposto que será embutido no preço não terá como ser afastado. Isso é um reconhecimento por parte da nossa jurisprudência e que é muito importante você conhecer a respeito. Está bem claro? Mesmo? Excelente. Pensando em todas essas situações, sobre a imunidade recíproca, a gente bem que poderia treinar e testar o nosso conhecimento. Vamos para cima de um quiz? De algumas questões que eu separei e selecionei só para a gente discorrer a respeito desse tema? Acompanha comigo na tela? Vamos lá para o quiz sobre imunidade recíproca. Olha só a primeira questão aqui sobre a imunidade recíproca. Sobre o alcance da imunidade constitucional recíproca, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que, letra A, não basta a constatação objetiva da propriedade do bem, cabendo ao Poder Judiciário realizar um exame de ponderação. Letra B, sociedade de economia mista, prestadora de serviço público de água e esgoto, não é abrangida pela imunidade tributária recíproca. Letra C, tal imunidade exige a relativização dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Ou letra D, o reconhecimento da imunidade tributária às operações financeiras dispensa o ente federado de cumprir obrigações acessórias quando da sua realização. Olha só, você está diante de uma questão que exige basicamente o raciocínio do Supremo Tribunal Federal a respeito desse tema. É um temaço. E aí? Não é uma questão fácil, já lhe adianto. Já sabe qual que é a resposta? Vamos conferir qual que é a resposta correta para essa questão? Vem comigo, na tela. Chega mais. Olha só, muito bom. Se você respondeu letra A, perfeito. Não basta a constatação objetiva da propriedade do bem, cabendo ao Poder Judiciário realizar um exame de ponderação. Se lhe parece um tanto quanto estranha essa alternativa, eu vou lhe oferecer aqui uma alternativa à resposta, ou à forma de você responder essa questão. Vamos fazer isso por exclusão. Começa na última letra. Está vendo a letra D? Olha, eu vou ler aqui e já quero fazer alguns comentários contigo. O reconhecimento da imunidade tributária às operações financeiras dispensa o ente federado de cumprir obrigações acessórias quando da sua realização. Ei, pergunto uma coisa para você. Isso é verdade? A imunidade, seja qual ela for, mas acima de tudo a imunidade recíproca, ela dispensa não só as obrigações tributárias principais, como também as obrigações tributárias acessórias? Não. Não existe uma imunidade que tenha esse poder dispensando, livrando o cumprimento de tudo quanto é obrigação, seja principal e seja acessória. O foco de uma imunidade tributária é a obrigação principal, dizendo, nesse caso, a imunidade recíproca, ela impede a incidência, a instituição de impostos, não fala nada sobre obrigações acessórias. Então, o ente federado, ao realizar uma operação financeira, ele pode estar dispensado do cumprimento do IOF, não há dúvida nenhuma. Mas pode não, estará dispensado do pagamento do IOF. Mas, por outro lado, obrigações acessórias inerentes a essas operações certamente precisam e continuam sendo prestadas e devem ser observadas. Correto? Volta nessa mesma questão para eu analisar as demais alternativas. Olha só na tela. Olha a letra C, dizendo, tal imunidade exige a relativização dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Peraí, relativização
do princípio da livre concorrência, dizendo, não, talvez não seja bem assim, a gente pode abrir mão um pouquinho do princípio da livre concorrência. Não, de jeito nenhum. O princípio da livre concorrência, ele precisa e deve ser assegurado, acima de tudo, quando você estiver diante da imunidade recíproca. Lembra que eu falei? Eles andam lado a lado, de forma paralela, é bem verdade, mas andam sempre juntos, do início ao fim. Não tem essa de relativização nesse caso, correto? Volta aqui ainda nessa questão. Na letra B, sociedade de economia mista, prestadora de serviço público de água e esgoto, não é abrangida pela imunidade tributária recíproca. Ei, mas espera aí, como assim não é abrangida? Ué, mas a gente está falando de uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço de água e esgoto. Mas o serviço de água e esgoto não é um serviço público? É, professor, é um serviço público. Mas é um serviço público sobre o qual eu sou obrigado a pagar uma tarifa. Eu pago a minha conta de água. O fato, cuidado, por si só, de você pagar a conta de água é o suficiente para afastar qualquer possibilidade da imunidade recíproca? Não. Lembra, o fato de um usuário pagar uma tarifa ou um preço público, sozinho, isoladamente, não é o bastante para afastar a imunidade recíproca. A imunidade recíproca só seria afastada se o objetivo da prestação desse serviço fosse justamente a obtenção do lucro. Se você estiver diante de uma empresa, de uma sociedade de economia mista, que presta esse tipo de serviço público, mas sem essa intenção, sem esse objetivo, ora, essa sociedade gozará naturalmente de imunidade. Diante disso, então, a gente percebe que dá para eliminar as três alternativas, a letra B, a letra C e a letra D, sendo certo que você ficou apenas com a letra A, como você pode conferir uma última vez aqui na tela. Olha só, voltando aqui, letra A, de fato, a única que sobrou mesmo e a melhor para responder essa questão é que não basta a constatação objetiva da propriedade do bem, cabendo ao Poder Judiciário, eventualmente, realizar um exame de ponderação. Afinal de contas, especialmente quando você estiver diante de uma autarquia ou de uma fundação pública, lembra que aquele bem tem que estar relacionado à finalidade essencial ou, pelo menos, ser decorrente da finalidade essencial? Ficou bem claro para você mesmo? Podemos avançar? Vamos para mais uma questão? Mais uma questão para você na tela, vem comigo. Olha só a próxima questão aparecendo aqui para você, acompanha comigo. Imunidade recíproca. A imunidade recíproca prevista na Constituição Federal. Letra A, não alcança autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Letra B, alcança os serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados prestados por empresas estatais. Letra C, pode alcançar os serviços em que haja pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, desde que inexista finalidade lucrativa na sua realização. Ou letra D, exonera o promitente comprador da obrigação de pagar o imposto relativamente ao bem imóvel. E aí, você leu junto comigo essa questão bem clara, ela versa basicamente sobre nossa jurisprudência e também leva em consideração alguma redação de dispositivos não tão comuns a nós, mas que eu tive a oportunidade de falar ao longo desse nosso encontro. E aí, já imaginou qual que é a resposta correta? Vamos dar uma conferida? Vem cá. Olha só, está aqui a imunidade recíproca prevista na Constituição Federal, letra C. Pode alcançar os serviços em que haja o pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Pode, mas desde que inexista finalidade lucrativa na sua realização. Olha que interessante, essa alternativa dessa questão, ela não justifica a outra questão. Quando eu trouxe o exemplo de uma sociedade de economia mista que seja prestadora de um serviço público de água e esgoto, de coleta de água e esgoto, não é mesmo? Então, pois é, porque o fato apenas de se ter um serviço público mediante o pagamento de uma tarifa pelo usuário, só isso não pode afastar a imunidade recíproca.
O que afasta a imunidade recíproca é ter, na realização desse serviço público, o intuito lucrativo. Se tiver, tributação, impostos. Se não tiver o intuito lucrativo, fica assegurada a imunidade, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Perfeito? Mesmo? Se tem mais uma questão? Tem. Selecionei para você. Vem comigo na tela. Próxima questão sobre imunidade recíproca bem pontual. Letra A. Não se aplica aos impostos diretos, abrangendo apenas os indiretos. Letra B. É extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Letra C. Não se aplica às empresas públicas ou sociedades de economia mista. E letra D. Pode, inclusive, afastar a responsabilidade tributária na hipótese de aquisição de um imóvel. E aí, hein? Essa questão também não é tão simples quanto possa parecer. Ainda que o caput dessa questão seja a imunidade recíproca, ou seja, pode ser qualquer coisa. E aí, muitas perguntas, qual que é a alternativa correta? Vem comigo conferir. Está aqui a alternativa correta, a imunidade recíproca é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. De fato, essa daqui é praticamente a redação do parágrafo 2º do artigo 150 da Constituição, sendo certo que as demais alternativas você não pode marcar. Letra A, quando diz não se aplica aos impostos diretos, mas claro que se aplica aos diretos, não abrange os indiretos, mas se aplica aos impostos diretos. Letra C diz não se aplica às empresas públicas ou sociedades de economia mista, mas a gente viu que se aplica, não em todas as situações, mas isso é possível. E letra D, pode inclusive afastar a responsabilidade tributária na hipótese de aquisição de um imóvel. Não afasta a responsabilidade tributária, não afasta mesmo. Está bem claro, tá? A imunidade recíproca, ela afasta a incidência de impostos sobre as pessoas que eu comentei, quando essas pessoas figurarem como contribuintes do tributo, como pessoas que praticam o seu fato gerador, mas não afastar a possibilidade delas serem responsabilizadas pelo pagamento, ainda que seja do pagamento de um determinado imposto. Pois é, com isso a gente viu 3 questões incríveis sobre imunidade, e não é sobre qualquer imunidade, é sobre imunidade recíproca. Não esquece, hein? Imunidade recíproca, artigo, parece pouco, né? Artigo 150, inciso 6º, alineado à Constituição, tem no artigo 150, parágrafo 2º, e no artigo 150, parágrafo 3º, fora a farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a seu respeito. Tudo isso é muito interessante. De todas as imunidades genéricas, essa é a que mais pesa no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ou seja, se você imagina a sua prova perguntando alguma coisa sobre atualidades jurisprudenciais, uma coisa é certa, a imunidade recíproca certamente se fará presente. Mas se você pensa que acabou, não, muito pelo contrário, tem mais imunidade por aí ao longo dessa semana e eu ainda vou comentar sobre as demais imunidades genéricas. Tem a imunidade religiosa, tem a imunidade de imprensa, tem a imunidade musical, tem a imunidade condicional, enfim, tem muito mais pela frente. A gente se vê. Até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.